Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, também aqui do santuário, nós estamos já no 10º dia, 10ª noite da trezena de Santo Antônio. Temos hoje um tema também belíssimo para reflexão, para inspirar, enfim, a nossa prática, que é o tema da misericórdia. Santo Antônio e a misericórdia. Veja que esse tema, ele se faz muito presente quando a gente pega o livro que contém os sermões de Santo Antônio. Nós vamos perceber nele, assim, do início ao fim do livro, dos seus sermões, e que são muitos, né? É que o tema da misericórdia, ele perpassa. E tanto Santo Antônio, ele enfatiza tanto a misericórdia de Deus para com as criaturas, quanto a misericórdia da pessoa para com os seus semelhantes. De uma forma muito rápida, que eu fui assim, folheando, lendo os sermões de Santo Antônio, pelo menos 2 vezes Santo Antônio ele procura definir o que de fato ele entende por misericórdia. No primeiro momento, ele vai dizer assim que a misericórdia, o misericordioso melhor, né? Misericordioso é aquela pessoa que tem compaixão da miséria do outro, a miséria alheia, mas também ele procura explicitar melhor o que ele entende por misericórdia, quando ele toma para refletir aquela parábola bastante conhecida da gente, que está lá no Evangelho de Mateus, daquele devedor, a gente chama assim, devedor insensível, devedor cruel, enfim. E que depois mostra o sentido daquela parábola para dizer assim que Jesus, ele se compadeceu o Senhor se compadeceu do empregado, perdoou a dívida dele e deixou ele partir em paz, para mostrar exatamente como que Deus age. Ele disse assim, o Senhor agiu dessa forma, porque é exatamente o retrato da forma como Deus age, como Deus é misericordioso. E ele quer enfatizar a partir dessa parábola, que aqui está, acho que é o importante do sentido da reflexão nossa sobre a misericórdia. Santo Antônio diz assim que a misericórdia, ela age em nós de 3 maneiras. Primeiro, que ela purifica o coração da gente, o coração arrependido, enriquece o coração com o amor e também enche o nosso coração de alegria. Refazendo dentro no coração a esperança, no sentido de a gente se sentindo perdoado, de a gente caminhar sempre em busca dos bens eternos.
E aí ele vai trabalhando esse tema da misericórdia. Ele diz assim, olha, o vício que está em nós torna o nosso coração miserável. A misericórdia limpa o nosso coração. A misericórdia leva a Deus, a gente ter esse sentimento de que Deus, Ele nunca é rigoroso com a gente, mas Deus sempre é benigno, é bom para a gente. Ele vai dizer também que a misericórdia leva Deus a ser, vamos dizer assim, a atuar, a trabalhar conosco de uma forma suave. Mesmo diante dos pecados graves que a gente comete. Mas Deus nunca vai ser bruto com a gente. Ele vem sempre trabalhar conosco de uma forma suave. É para a gente buscar a conversão. Então, Santo Antônio, ele trabalha dizendo assim, que a suavidade, que a generosidade e o perdão fazem parte, assim, integram esse conjunto daquilo que a gente fala misericórdia. Não dá para a gente falar de misericórdia sem exatamente esses 3 pontos: o perdão, a generosidade, mas também a suavidade com a qual nós devemos assim trabalhar uns com os outros. A suavidade, não a brutalidade. Santo Antônio, gente, ele não só falou muito da misericórdia de Deus, não só mostrou também para a gente que toda a pregação de Jesus ela está baseada na misericórdia, mas que também ele procura lembrar de uma forma assim muito insistente que também nós precisamos ser misericordiosos como o Pai. Sermos. Que a vida nossa, a vida de cada um de nós, a vida de todo cristão, ela como que ela está trançada, ele vai dizer assim, ela está trançada de obras e de pensamentos misericordiosos. Ora, isso abre um leque para a gente. Por isso que ser misericordioso como Deus constitui para a gente, de fato, o mais elevado convite e também a mensagem mais profunda que o ser humano recebe nessa forma de como que nós, assim, vamos nos tratar a nós mesmos, mas também nós nos tratarmos uns com os outros. Então, a misericórdia, no fundo, não é só um atributo, vamos dizer assim, o atributo primeiro de Deus. Mas talvez poderíamos dizer assim que a misericórdia seja a mais humana de todas as virtudes. A mais humana, é a mais importante. É aquela, eu diria assim, que talvez é aquela que melhor revela a natureza de Deus Pai de infinita bondade. Talvez ainda poderíamos dizer assim que a misericórdia é aquela que vai revelando o lado mais bonito, aquilo que melhor ilumina a natureza da gente, a natureza humana. Por isso que a gente sempre diz assim, que quando a gente cultiva a misericórdia, eu não tenho dúvida nenhuma de que a misericórdia é a que mais humaniza as relações entre nós. É a que mais humaniza. Então, essa misericórdia que ela precisa, de fato, se fazer presente em nós, ela também, ela é modelada, ela é alimentada pela misericórdia divina. Mas que se visibiliza em coisas bem concretas. Se visibiliza no perdão, no consolo que a gente dá para o próximo, na compaixão, no nosso assim, jeito terno de agir diante das outras pessoas, no cuidado da gente.
Então, por isso que a nossa atitude misericordiosa, ela sempre vai nos configurar também a imagem do Deus misericordioso. Eu sempre gosto de dizer assim que é nessa atitude misericordiosa nossa que nós mais nos assemelhamos a Deus. Quanto mais misericordiosos nós somos capazes de ser, mais a gente vai se assemelhar ao próprio Deus. Então, a espiritualidade da misericórdia, ela contém em si, por si só, ela contém exatamente a gratuidade do relacionamento. Quando a gente é misericordioso, a gente não cobra nada pelos relacionamentos. A gente não quer nada em troca. A gente tem, assim, a gente cultiva essa dimensão desinteressada, da doação. Então, é sempre a partir, de fato, da misericórdia que todos nós vamos ser capazes de praticar, inclusive, as bem-aventuranças. De a gente amar os inimigos, de a gente fazer o bem aos que nos odeiam, de a gente, inclusive, bendizer os que nos amaldiçoam, de a gente ser capaz de pegando assim os termos dos evangelhos, de a gente oferecer, inclusive, a outra face, de a gente emprestar sem esperar a recompensa, de a gente perdoar, inclusive, sem limites. Por que tudo isso? Porque a misericórdia, ela é humilde, ela nunca humilha ninguém. Esse é um fato importante. Por quê? Porque a misericórdia sempre ela se manifesta de um jeito discreto, de um jeito um tanto quanto silencioso. Então, e aqui tem um outro detalhe que eu acho que é bom a gente compreender bem quando a gente fala da misericórdia. Porque a gente ser uma presença misericordiosa no mundo, ser uma presença misericordiosa para com as pessoas, não significa de a gente colocar o outro, como que nós diríamos, colocar o outro numa atitude de joelhos. Nessa perspectiva, assim, de que o outro, ele tem a obrigação, estando de joelhos, de reconhecer os seus erros. Não se trata disso. Mas ela nasce exatamente de um coração que é educado pela misericórdia divina. E que se manifesta, então, não nessa atitude de colocar o outro diante, assim, na minha frente, de joelhos, para reconhecer o seu erro, mas se manifesta exatamente com uma atitude mansa e condescendente. Eu acho assim que, eu sempre gosto, o Papa Francisco, ele fala desse aspecto de que a misericórdia, ela significa exatamente a gente assumir como própria a miséria do outro. O Papa fala muito sobre isso. E ele faz o caminho, ele diz assim, primeiro a gente assumir essa miséria do outro como um sentimento que comove a gente, que toca a gente, mas que em seguida leva a gente a uma ação. E o Papa ele aprofunda esse sentido da misericórdia, que eu acho que é profundo mesmo. Ele diz assim que a misericórdia, ela brota exatamente das entranhas. E que ela se dirige instintivamente ao próximo, ao outro. Na forma, então, de quê? Quando eu digo assim, de levação, então, da compaixão, da acolhida, da proximidade, ela me leva a essas atitudes. Então, no fundo, o que nós estamos refletindo nessa noite, à luz de Santo Antônio, é que, de fato, a misericórdia, nós poderíamos simplesmente dizer assim, é termos o nosso coração para o outro. Coração nosso que vai em direção ao outro.
no sentido de que a misericórdia sempre é a caridade, que toma forma em nós. Toma as nossas mãos, toma os nossos pés, no sentido de dizer assim, que é o amor que se expressa em uma ação bem decidida de nossa parte, generosa, e que é capaz de transformar a outra pessoa, que é capaz, inclusive, de libertar, assim, a pessoa, das suas prisões que ela enfrenta. Porque veja, a palavra a misericórdia, eu comentava dias atrás aqui, que ela perde força quando a gente faz as traduções. Mas a palavra misericórdia, ela vem do hebraico e ela é muito forte. Do hebraico é rahamim, que é o quê? Que é exatamente, as mães vão entender melhor isso, que é exatamente ter entranhas como uma mãe. Isso é misericórdia. Essa seria a tradução de misericórdia para nós. Ter as entranhas como uma mãe. Em outras palavras, é a gente dizer, olha, é a gente se comover diante da situação da fragilidade da outra pessoa, é a gente se sentir intimamente tocado, afetado pela outra pessoa, e por isso que nós, com essa abertura, com essa disposição que nós temos de ser, assim, magnânimos, de nós sermos clementes, de nós sermos benevolentes para com a outra pessoa. Então, quem de fato procura ser no mundo misericordioso, ele de fato ele está convencido, e isso é bonito, ele está convencido de que a pessoa, de que o irmão, ele é melhor do que aquilo que ele aparenta ser. Isso é profundo, né? Porque a primeira atitude nossa é o quê? É julgar pela aparência, né? Então, quando a gente volta àquele sentido da misericórdia, como assim, as entranhas como uma mãe, é isso mesmo. A mãe jamais vai ver o defeito no filho, não é assim? Ela sempre vai ver aquilo que ainda está lá no fundo, está lá no coração. Ela sempre vai dizer, ele tem muito mais qualidades, ele é muito melhor do que ele já é, muito mais. Então isso é assim, a atitude nossa de sermos misericordiosos no mundo. Então, caros irmãos e irmãs, para concluir essa reflexão, para nos ajudar de fato a rezar essa nossa trezena, a gente tem que compreender de fato que a misericórdia ela é sempre expansiva. Ela abre como que um novo futuro para a gente. Ela como que ativa os melhores recursos que estão no interior de cada um de nós. É isso que ela faz. Então a misericórdia ela nunca vai se limitar ao erro de alguém, mas ela impulsiona a outra pessoa para ir além de si mesmo, além daquilo que ele é. Então esse é o grande desafio para nós. E para dizer nada mais, nada menos, gente, que onde que de fato não há misericórdia, quando a gente não se abre à misericórdia, eu acredito muito que não há sequer esperança para ser humano, inclusive. Sem misericórdia a gente não é humano. Sem misericórdia a gente se desumaniza. Então que essa reflexão, que essa inspiração de Santo Antônio, que fala muito da misericórdia, que a misericórdia sempre purifica a gente, purifica o nosso coração, purifica as nossas atitudes, purifica as nossas intenções, que nós possamos de fato buscar a viver isso, de a gente buscar ser misericordioso como o Pai é misericordioso. Assim seja.